Hoje vamos abordar um dos casos mais estarrecedores da história criminal, o caso Pelicot, onde uma mulher foi traída, dopada e submetida a horrores inimagináveis. Prepare-se para conhecer os detalhes dessa história revoltante que chocou a França e o mundo. É a história de Gisèle Pelicot, uma mulher comum, residente na França, casada com um homem que ela acreditava ser confiável e amoroso, que de forma premeditada ele começou a dar remédios para que ela ficasse inconsciente. Esse caso representa aí uma sucessão de abusos, de traição, de crimes e expõe os perigos de uma relação abusiva e o quanto a sociedade precisa evoluir para proteger essas vítimas que estão, na maioria das vezes, dentro de casa, agressor e vítima. Uma mulher foi dopada pelo marido e estuprada por vários homens durante 10 anos, uma década inteira. E agora os detalhes perturbadores aí deste crime foram revelados num julgamento e acompanhado de perto por toda a imprensa. Um julgamento que durou 3 meses ininterruptos. A francesa Gisèle Pelicot, de 72 anos, ela abriu mão do direito ao anonimato e permitiu que a opinião pública acompanhasse passo a passo o julgamento do seu marido e de outros 50 homens. O mundo se chocou ao ouvir os relatos sobre a quantidade de abusos que o seu corpo sofreu. Dominique Pelicot, o marido citado, admitiu que durante quase uma década ele dopou Gisèle para estuprar enquanto ela estava inconsciente. E mais, ele confirmou ter convidado dezenas de homens desconhecidos para fazer o mesmo com ela enquanto ela estava inconsciente, dormindo, e ele filmava e fotografava o fato. E esses homens, eles eram recrutados num site, numa sala de bate-papo. Felizmente, esse site saiu do ar. O episódio amplia aí as discussões sobre as diferentes formas de abuso que acontece dentro de casa e sobre a vergonha e o sofrimento que são carregados pelas vítimas e familiares próximos. E nós estamos falando aqui de abuso sexual. Vocês entendem? Bem-vindos ao canal Sobrenatural Relatos do Além, eu sou May Horta e hoje a gente vai conhecer juntos os detalhes e os desdobramentos desse caso que eu fiz aí uma breve introdução para vocês. Já confere, por favor, a sua inscrição, já deixa um like no começo desse vídeo para valorizar e fortalecer o meu trabalho, tá bom? E claro, deixem as suas opiniões nos comentários, compartilhe esse vídeo para conscientizar o máximo de pessoas, porque essa voz não pode calar. A gente tem que mostrar ao mundo o que essa mulher passou dentro da sua própria casa. E ela não foi a única. Você está sentado? Então senta, porque a coisa é muito pior do que eu comecei a contar para vocês. Vocês não têm ideia do que essa mulher passou. Ou melhor, as mulheres da casa passaram na mão desse homem. Muito bem, vamos para o vídeo. Antes de começar, eu preciso deixar esse aviso para vocês. Essa reportagem contém detalhes que alguns leitores podem considerar perturbadores. Bom, primeiro, como tudo isso veio à tona? O caso ele se tornou público, de fato, em 2020. A Dominique Pelicot, o homem citado aqui, ele foi descoberto na época ali das máscaras. Ele foi acusado por 3 mulheres por tentar gravar vídeo por debaixo da saia delas dentro de um supermercado. Ele foi flagrado filmando essas mulheres e quem viu isso foi o segurança do supermercado, mas demorou aí uma semana para que a polícia descobrisse de fato toda a verdade que acabou destruindo essa família. Foi um tsunami de acontecimentos. A polícia começou a investigar e confiscou os aparelhos eletrônicos dele e foi assim então que encontraram 4.000 vídeos de estupro da própria esposa. E esses abusos tinham sido cometidos tanto por ele quanto por outros 50 homens. Gente, na verdade são bem mais de 50, mas a polícia só conseguiu identificar mesmo 50
que somado com o esposo, o ex-marido, né, com esse monstro aí, são 51 homens, 51 rostos conhecidos, que vocês estão vendo aí nesse vídeo, né, de costas, eles entrando aí no tribunal, eles têm esse direito de não ser identificado. Essa coragem de colocar o rosto aí, de mostrar o rosto, foi de uma mulher. Ela mostrou o rosto, porque nem o Dominique teve coragem de mostrar o seu rosto. Melhor assim, né? Dominique filmou os abusos e organizou cuidadosamente os vídeos de cada visita em pastas que estavam salvas no seu computador. E diante das evidências, Dominique Pelicot admitiu as acusações de estupro. Foram 4 anos de investigação até identificar cada um dos suspeitos. E é impressionante o número de pessoas, de agressores envolvidos nesse caso. A justiça aponta que foram 70 homens que fizeram isso com a Gisele Pelicot, mas só 50 foram identificados. Os outros 20 aí seguem foragidos ou então não foram identificados. E pasmem, a faixa etária desses agressores, elas vão ali desde homens jovens de 19, 20 anos até senhores. Os canalhas também envelhecem. Os vídeos de Gisele encontrados no computador de Dominique Pelicot eram acompanhados de descrições que usavam linguagem muito obscena, além dos nomes dos homens que cometiam, né, que cometeram ali esses abusos. Os vídeos não deixam dúvidas de que os atos não foram consensuais. Neles é possível ver que a Gisele, ela está deitada na cama, estava roncando enquanto o seu ex-marido, hoje é ex-marido, ele sussurrava as instruções para vários homens. Em suas próprias palavras, a Gisele diz que ela foi tratada ali como uma boneca de pano, como um saco de lixo. Ela fala mais, que hoje ela tem 72 anos e agora ela não sabe quanto tempo resta. Ela disse isso dentro do tribunal, enquanto ela encarava os seus 51 agressores, diante ali dos filhos, dos netos. O julgamento iniciou em 2 de setembro de 2024 em Avignon, no sul da França, e ele acabou revelando aí os detalhes sórdidos desse caso. Os documentos apresentados ao tribunal indicam que o Dominique, ele supostamente usava sites de bate-papo de teor adulto e entrava em contato com esses homens que moravam ali na redondeza, que morava próximo à cidade deles e convidava para ir na casa deles na cidade de Mazan. E esses homens, eles, segundo a polícia falou, eles eram instruídos a estacionar longe da casa e esperar ali um sinal do Dominique, porque tinha que esperar que a medicação fizesse efeito para eles poderem entrar na casa. Vocês estão pensando que era um só por vez? Não. Tem vídeos e fotos mostrando que o abuso acontecia ali às vezes com 3, 4 homens ao mesmo tempo ou na mesma noite. Segundo a polícia, o Dominique confessou que sentia prazer ao ver e filmar outros homens com a mulher enquanto ela estava inconsciente. A Gisele Pelicot contou que jamais fingiu dormir. Ela conta também que ela não tem memórias dessas agressões, dessas coisas acontecendo, que eu não posso ficar repetindo aqui, vocês já entenderam, mas que ela passou a sentir sintomas inexplicáveis. Ela percebeu que ela estava perdendo peso e ela começou a ter lapso de memória. Ela chegou a pensar, gente, que ela estava com Alzheimer, acredita? Ou então que ela tivesse com algum tumor, alguma coisa no cérebro. Eu fico imaginando aqui, tudo isso devido aí, né, aos remédios, porque a gente não sabe quais os remédios que ele administrou na mulher, mas temos certeza que são remédios fortes, porque para ela dormir a noite toda, enquanto mexiam com ela, vocês já entenderam, né? E pela lei francesa, como vítima de estupro, a Gisele, ela teria direito ao anonimato, ela não precisaria se identificar, não precisaria se mostrar, nem virar público, nem nada. Ela tem garantido pelo menos isso, né? Já que ela não teve a proteção que ela merecia ter dentro de casa, que é o que todos nós esperamos quando estamos dentro de casa com nossos parceiros. A gente se imagina seguro, protegido, mas não. Como eu falei no início do vídeo, é dentro de casa que essas agressões começam, é dentro de casa que tudo isso começa. Então ela teria direito a isso, mas ela abriu mão desse direito para que a culpa, que a vergonha
recaia sobre os verdadeiros acusados e não sobre a própria vítima. Com isso, ela se tornou, então, um símbolo poderoso do confronto ao abuso sexual na França e tornou também um símbolo de luta e coragem, dizendo que queria fazer com que a vergonha trocasse de lado, que fosse da vítima para o abusador. Gisele conta que o seu mundo desmoronou quando ela soube pela polícia dos abusos que ela vinha sofrendo e que eram praticados por aquele que deveria protegê-la, por aquele que ela confiou durante tantos anos. Ela conta que foram 50 anos de casamento. Gisele afirmou ao tribunal que durante esses 50 anos ela viveu com um homem que ela nunca imaginou que pudesse ser capaz de fazer isso. Ela confiava completamente nele, que tudo o que foi construído junto se foi. Os 3 filhos, os 7 netos, eles costumavam ser um casal ideal, mas ela teve que contar aos filhos que o pai e o avô estavam presos. Vocês imaginam a cena, ela contando que isso tudo dentro do tribunal, ela teve um momento que ela pôde falar e ela contando que ela precisou pedir ao genro que ficasse do lado da filha quando ela foi contar tudo o que aconteceu. Você está sentado? Então senta, porque o que eu vou contar agora é pior do que eu falei até agora. Tem muito mais coisa que deixa a gente estarrecido. Palavras de Gisele: pedi ao meu genro que ficasse ao lado da minha filha enquanto eu contava a ela que o pai dela tinha me feito com que eu fosse estupro por outros 50 homens. E enquanto isso, o homem em questão, o Dominique, ele afirmou no tribunal que ele é viciado nisso, sabe? Que ele tem aí um desejo incontrolado, e tudo isso se deve ao fato dele ter sido vítima de abuso sexual também na infância, quando ele tinha 9 anos, e ele acusa aqui que ele passou por isso nas mãos de um enfermeiro em um hospital. Não vou aqui entrar no mérito de julgá-lo, de questioná-lo, mas nem dizer se acredito ou não acredito. Eu acho que isso aí a justiça, os médicos é que vão fazer aí o seu trabalho, e não eu. Eu estou aqui simplesmente para passar a informação para vocês e juntos tentar divulgar esse caso para que mais mulheres, mais pessoas que estejam passando pelo mesmo caso, pela mesma violência, que venha a público, que torne isso público. A gente não pode mais calar e deixar isso só dentro de casa. E nas palavras do Dominique, ele fala que a sua ex-mulher, a Gisele, não merecia isso, que ele se arrepende de tudo que ele fez com ela, e ele pede perdão, mesmo sabendo que tudo que ele cometeu é imperdoável. Bom, pelo menos isso ele tem consciência, né? Que realmente é imperdoável. Os demais acusados, como eu falei para vocês, são homens de classe média do interior da França, e eles têm aí a idade até 74 anos de idade. Os rostos também não foram mostrados, mas sabe-se que são motoristas de caminhão, integrantes do exército francês, tem aí também técnico de TI, bombeiro, jornalista, DJ, ou seja, a lista de homens é imensa, e a faixa etária também, porque não podemos esquecer que isso aconteceu durante 10 anos, isso não aconteceu agora esse ano, ela só descobriu em 2020, e muitas informações desse caso ainda estão protegidos, nem tudo se tornou público, então o que eu consegui apurar é o que eu estou trazendo para vocês, então não sei que ano que aconteceu, isso ainda não foi divulgado, enquanto eu gravo esse vídeo, acredito que terá atualizações, e tão logo tenha atualizações, claro que eu volto aqui para atualizar também, porque eu também quero saber quando que foi. Alguns são acusados de terem ido várias vezes na casa lá dos Pelicot para praticar esses atos, mas 10 deles admitiram a culpa. Alguns afirmam também que não tinham a intenção de praticar o estupro, que eles alegaram que acreditava que tudo isso fazia parte da fantasia do casal, que alguns casais têm essa fantasia que enquanto um finge estar dormindo, o outro fica ali assistindo, né? Ou seja, é uma coisa assim bizarra. E é uma versão que é contestada pelo Dominique. Ele fala que os homens que frequentavam a casa dele, que participaram dessa coisa
nojenta, sabiam sim que a mulher estava sob efeito de remédio, até porque ele pedia para as pessoas esperarem, né? Ele falava, ele combinava isso na sala de bate-papo de conteúdo adulto, onde ele falava, olha, você vem, você espera, e eles conversavam ali, e ele pedia para a pessoa esperar, porque o remédio tinha que fazer efeito. Então sabia sim, mesmo dizendo que poderia ser da fantasia de quem, né? O primeiro desses homens que foi identificado é Lionel. Ele tem hoje 44 anos, ele é funcionário do supermercado, é pai de 3 filhos, e ele se dirigiu diretamente para Gisele durante o depoimento e falou assim: como eu nunca obtive o consentimento da senhora, eu tenho que admitir os fatos. Eu nunca tive a intenção de machucá-la, mas eu a machuquei. É horrível acreditar que eu fui parte desse pesadelo, do seu pesadelo. Esse pedido de desculpas não vai mudar nada, mas eu quero fazê-lo mesmo assim. E esse mesmo homem, o Lionel, ele conta ali no tribunal que uma das vezes que ele estava ali com a Gisele, fazendo as coisas com ela, ele percebeu que ela começou a se movimentar, ou seja, ela começou a despertar, não é se movimentar no ato, não, ela começou a despertar. E foi uma coisa assim impressionante, porque o marido, o Dominique, na mesma hora pediu para que o Lionel vestisse as roupas e saísse de lá correndo. A partir dali ele começou a achar que alguma coisa não estava certo. Então por que ele não denunciou? Por que ele continuou fazendo parte disso? Outra coisa que esse caso traz aí de informação é que um dos acusados não é julgado só por ter participado ali do estupro da Gisele, né? Ele também começou a fazer a mesma coisa com a esposa em casa. Ele começou a replicar, a repetir o mesmo modo operandi do Dominique Pelicot. Então ele está sendo julgado por ter participado ali desse ato coletivo e também por estar fazendo a mesma coisa em casa com a sua mulher. E muitos pesquisadores e criminalistas, profissionais da área de psiquiatria, psicologia forense, por aí vai, eles dizem que esse caso é emblemático, ele é muito simbólico, porque desafia aí o senso comum de que homens que são capazes de cometer esses atos de estupro, eles são desprezíveis, eles são párias, eles são degenerados, são pessoas desprezíveis e são, na maioria, são excluídos do convívio social. São pessoas que você vê que é muito retraído, são pessoas, não estou generalizando, não quer dizer que todo homem que tem esse comportamento seja assim. A gente tem que lembrar que existem pessoas que são tímidas, mas o que a ciência apura, o que as pesquisas mostram é isso, que esses homens que são normalmente antissociais, que são pessoas, você percebe algumas atitudes, normalmente eles são pessoas que levam uma vida comum, são pais de família, são avós, são tios, então fiquem atentos. Fiquem muito atentos a isso. Não estou julgando ninguém, nem estou incentivando esse julgamento. Mas vamos seguir em frente porque esse caso traz agora uma reviravolta e uma descoberta que vai chocar você. Porque não foi só a Gisele que foi molestada, que foi Não. Outro depoimento muito emocionante que marcou esse julgamento foi a da Caroline Darrian. Ela tem hoje 45 anos. A Caroline, ela é a filha do meio da Gisele e do Dominique. E durante as investigações, ela teve acesso às fotos e aos vídeos que o pai tirava, né, da mãe e tal, e ela também se viu ali. Minha gente, ele tirou fotos da filha sem o consentimento dela. Ele tirou fotos, ele fez vídeos enquanto a Caroline dormia. E ela diz que suspeita que ele, o Dominique, também tenha dopado e abusado dela também. Algo que o Dominique nega. Ele fala que não fez isso com a filha, mas como acreditar agora? Não deve. Diante de fatos, não tem argumentos. Então você vê que a magnitude da traição e dos crimes cometidos aí por quem deveria proteger a família, que deveria cuidar da família, é uma coisa absurda. E esses efeitos espalharam por toda a família. Então olha o tsunami que devassou essa família. A Caroline, em determinado momento, ela grita com o pai no tribunal, exigindo que ele falasse a verdade.
sobre as fotos que foram encontradas no computador dele. Gente, vocês imaginam mais de 4.000 vídeos, mais de 20.000 fotos ali no PC dele. E estava escrito, claro que não eram só da filha, mas né, era um conjunto de fotos e vídeos. Mas na pasta que tinha as fotos e vídeos da filha, estava escrita "Minha filha nu". As imagens mostram ali ela com poucas roupas e ela é perfeitamente visível. Ela diz que dá para ver claramente que ela estava sim sob efeito de algum remédio para deixá-la do jeito que ela estava, se é que vocês me entendem, né? E ela afirmou também dentro do tribunal, enquanto ela fez o seu depoimento emocionada, ela perguntou ao juiz: como que eu faço para superar tudo isso? E perguntou para todos os presentes ali, como que eu faço para ressurgir das cinzas? Pelicot deu diversas explicações e muitas delas contraditórias sobre as fotos da filha e negou que tenha tocado na filha. Ele até fala: eu nunca toquei em você. Mas com todas as suas mentiras expostas durante o julgamento, ele perdeu totalmente a confiança da filha e de todos os membros da família. Ela gritava: você é um mentiroso, eu estou cansada das suas mentiras. Você está sozinho nas suas mentiras. Você vai morrer mentindo. E em lágrimas ela afirmou que muitas das vezes ela percebia o pai olhando para ela de forma incesto, com um olhar, sabe, de predador, olhar de, pois é horrível, olha, quanta dor para essas mulheres. A Caroline também disse que ela se sente uma vítima esquecida. Dentro do tribunal ela falou que esse julgamento foi só do caso da mãe dela, que não há registros ali do depoimento, nem de investigação, dos abusos que ela também sofreu. Ela acabou fundando aí uma instituição de caridade para chamar a atenção para esses casos de agressão que acontecem dentro de casa e sob o efeito de medicação. Sim, minha gente, isso acontece. E é muito mais do que a gente possa imaginar. É só a gente lembrar aí do Boa Noite, né? Aquela que perde o sapatinho, e por aí vai. Então ela criou essa instituição e em 2022 ela publicou um livro contando todo o trauma que a sua família passou. E realmente, o caso que foi julgado foi só o da Gisele, porque o caso da mãe dela foi uma coisa absurda. Se você colocar aí 50 homens foram identificados e os outros 20 não. Eu espero que haja julgamento também pelo que a filha passou. Mas aí que tem, não foi só a filha. No livro, a Gisele conta também aí que ela rompeu com a mãe após descobrir que ela havia deixado um pacote de agasalhos para o pai na prisão, semanas depois que o caso veio à tona. Ela ainda falou que não consegue acreditar no que ela fez, de estar cuidando da pessoa que organizou todo o sofrimento que ela passou por décadas. Ela não consegue aceitar que a mãe tenha tido aí essa grandeza de ter ido lá na prisão levar roupas de frio para o Dominique, alguns dias depois dele ter sido preso e de se tornar público que ela havia sido estupro por ele, né? Quando os irmãos da Caroline, o David e o Florian, tomaram uma posição, eles fizeram repetidas referências à dor que eles estavam passando e também insistiram que o pai dissesse a verdade. Florian, que é o filho de 38 anos, ele é o filho mais novo da família, ele virou para o pai que estava sentado ali à esquerda e falou para o pai: se você tem alguma dignidade e humanidade, você não tem nada a perder em assumir. Assuma e conte a verdade para Caroline, porque o irmão acredita que ele chegou a tocar sim na irmã. Ele também falou sobre a sua suspeita de longa data, que era o produto de um caso que a sua mãe teve nos anos 80. Ele acha então que a mãe teve um caso e que ele não é filho do Dominique, que ele é filho desse caso que a mãe teve nos anos 80. E ao mesmo tempo que ele afirma isso, ele pergunta para o pai aos gritos: foi por isso que você fez isso com a mamãe? É porque você acha que eu não sou filho, que eu sou seu filho, que ela teve um caso, então para puni-la você fez isso? E o Florian também está agora correndo atrás de um teste de paternidade, porque ele quer ter certeza se ele é mesmo filho do Dominique ou não. Ele quer tirar essa dúvida que ele traz aí na cabeça. Gente, essa família ficou totalmente destroçada por um ato
da pessoa que deveria protegê-los. Agora você imagina, porque não foi só o casamento dos pais que se dissolveu, o casamento dele também, do Florian, não resistiu. Ele e a Aurora, não sei se eu estou pronunciando certo, não conseguiu sobreviver aí às revelações do caso, do que aconteceu, porque o que se descobre aí nesse julgamento é que o Dominique, além de ter fotografado a esposa, a ex-esposa, a filha, ele também fotografou as duas noras. Pasmem, uma delas estava gestante de gêmeas e ele também fotografou, porque tinha uma câmera. As noras também foram fotografadas. E isso é o que o filho mais velho, o David, que tem 50 anos, quando ele vai depor, ele fica muito angustiado e ele relembra isso. Eles sabem desse tsunami que eles estão enfrentando e ele comenta a respeito das fotos da sua esposa, que estava grávida das gêmeas, e ela estava ali no banheiro e ali tinha essa câmera escondida, onde ele fotografou várias vezes que a nora ia tomar banho, que a nora ia se trocar de roupa. E é absurdo, gente, é absurdo. Não tem explicação para um caso desse. Com a voz carregada de emoção, o David descreveu como que ele via a sua mãe após a revelação do caso. Ele apoiou a mãe, que estava se sentindo frágil, perdida, vendo a sua vida toda reduzida ao cachorro e a uma mala parada na plataforma do trem. Ele relembrou também aí as festas de aniversário que os seus pais faziam para ele, para os seus irmãos, para causar invejas nos amigos e também familiares. E o David, ele até fala, olha, eu perdi a minha infância, porque tudo isso passou, parece que é mentira, que não é real, que não é verdadeiro o que eu estou passando. Que tudo que aconteceu na nossa vida era só um cenário, era só um teatro. Foi tudo um teatro, não era nada real. O trauma que abalou a família parece não ter fim. O filho agora pergunta se realmente isso ficou só entre os filhos e a mãe dele. Porque o seu filho, que tem hoje 18 anos, chegou e disse que o avô também mexeu com ele. O Dominique, ele causou aí uma coisa assim, ele foi um tsunami, ele é um verdadeiro predador. É um verdadeiro predador sexual. Exatamente. O filho chegou e falou que muitas das vezes ele lembra do avô pedir para brincar de médico quando era criança. Então eles vão ter que agora fazer aí todo um tratamento para relembrar, para poder juntar essas peças. O que se sabe é que esse caso mostra a profundidade aí do sofrimento que a família passou com essa violação. E o resto da família toda, né, esse trauma vai persistir por muito tempo. Nenhum deles jamais saberá o que aconteceu, o que não aconteceu. É realmente uma coisa absurda, absurda. Esse julgamento foi fechado, eram 5 juízes, não pôde ser filmado, não pôde ser fotografado, então tudo que se tem são desenhos, são essas imagens que eu estou mostrando aqui, são os desenhos, são ilustrações, né, que foram feitas. E um dos momentos ali é mostrado o vídeo de um homem alto, que está sem roupa, parado ali no centro do quarto. O quarto está à meia luz, quase escuro. Um outro homem está sentado na cama, sorrindo ao lado da Gisele, que está inconsciente, roncando. E atrás dá para ver claramente, sobre a cômoda, uma foto onde dá para você ver ali que é a foto de família. É a foto do marido, da esposa, dos filhos, na praia, num dia de sol bonito, ou seja, né, fotos só para enganar mesmo, aquelas só para mostrar que é uma família perfeita e feliz, porque na verdade não era. Gente, esse julgamento foi muito longo, ele se iniciou no dia 2 de setembro de 2024 e encerrou aí no dia 19 de dezembro. O Dominique Pelicot e os 50 homens que foram identificados, eles foram julgados por um painel aí de 5 juízes, como eu falei, não teve júri popular, não teve imagem, não teve filmagem, foto, nada. Os condenados receberam aí uma pena de até 20 anos de prisão. A soma da pena toda chega aí a 428 anos. Na França, a sentença máxima para esses casos é de 20 anos, tá?
As penas variam de 3 a 15 anos e quem pegou a maior pena mesmo foi o Dominique, que pegou aí 20 anos, e também a pena mais pesada é de um homem aí também, que ele esteve na casa por 6 vezes, ele é soro positivo. É estarrecedor, né? Isso me chocou quando eu soube, porque esse homem que foi recrutado através de um site, ele é soro positivo e ele foi 6 vezes na casa e esteve 6 vezes com a Gisele. Vocês entenderam o que eu estou dizendo, tá? O advogado do réu, ele mostra aí que um documento, ele apresentou aí um documento aos juízes dizendo que ele tem uma carga viral baixa, então não existe um risco de contaminação. Gente, é um caso que não dá para comentar. É muito difícil comentar. Agora você imagina o risco que essa mulher correu na mão desse homem. Toda a família, né? Toda a família. As pessoas presentes ali no julgamento gritaram. Foi vergonhosa a sentença, que foi um julgamento vergonhoso. Faltou julgar aí o caso da filha, das noras, tudo isso acho que tinha que ser colocado também e deveria sim ser feito um novo julgamento, porque são vidas, são pessoas que ficaram feridas. E esse caso, pelo jeito, vai nos surpreender muito mais, porque a única coisa que mostrou, né, que foi se tornado público aí, foi o rosto da vítima, porque ela optou, ela quis ser reconhecida, ela quis se mostrar para poder contar a sua história e mostrar para as pessoas que passam por isso que elas têm sim voz e que elas devem acabar com essa impunidade. Uma das decisões mais recentes aí do tribunal é que os milhares de vídeos não serão mostrados ao público, porque são muito obscenos, são muito chocantes, e esse julgamento aí, que veio aí com o potencial de transformar a sociedade, não vai poder ter acesso, porque a sociedade precisa ter coragem para encarar tudo o que aconteceu. O que a gente já sabe, né? Muitos dos acusados que estavam ali negaram a acusação de estupro, disseram que acharam que estavam ali fazendo um favor para o casal. Alguns dizem que não sabia que se tratava de um estupro, e outros afirmaram que isso não é estupro, porque o marido estava presente, e poucos assumiram que tinham consciência de que estavam fazendo uma coisa errada e que era sim um estupro. A Gisele se tornou aí um símbolo da luta contra a violência contra a mulher. Ela aceitou que o caso se tornasse público e pediu que os vídeos fossem exibidos no tribunal para mostrar aos presentes e também incentivar outras mulheres a se posicionarem contra esses abusos. Palavras dela: não é apenas coragem, trata-se de determinação para tentar mudar as coisas. Essa não é apenas a minha batalha, mas de todas as vítimas de estupro, diz a Gisele. Ela agradeceu também o apoio que ela recebeu num discurso fora do tribunal. Ela, depois que o ex-marido foi condenado, ela deu uma entrevista, ela agradeceu às pessoas o apoio que ela recebeu, e ela disse que era importante tudo isso, que ela não se arrepende em momento algum de ter tornado tudo isso público, porque a sociedade ela tem que estar ciente do que está acontecendo dentro das casas, no seio da família. Tenho confiança em nossa capacidade coletiva de encontrar um futuro melhor, no qual homens e mulheres possam viver harmoniosamente juntos com respeito mútuo. Um momento muito pesado também foi quando os juízes foram anunciar, né? Eu falo juízes porque eram 5 juízes, foram anunciar aí a sentença de todos os culpados. Eles tinham que levantar. Então a Gisele olhou cada um dos réus, olhou nos olhos dele, olhou no rosto dele. Então, quando eles eram solicitados a levantar, eles levantavam, ouvia a sentença se era culpado ou não, e o quanto tempo ele estava pegando. E todos eles têm direito a recorrer da sentença que foi dada, né? Então, por isso também que as pessoas ali se revoltaram. E a Gisele disse que respeita o tribunal e o veredito que foi dado. Centenas de pessoas aplaudiram, gritaram o nome da Gisele quando ela desceu os degraus do tribunal, onde ela passou a maior parte dos seus dias, desde setembro, ao lado dos homens que a estupraram e do ex-marido que deu remédios para que ela ficasse inconsciente e fosse estupro, e que também a traiu.
O julgamento teve uma repercussão muito forte em toda a França e no mundo todo, gerou enormes protestos em apoio a ela e também contra a violência sexual, além de mudar o debate também sobre a questão do consentimento no país. A gente sabe que a França tem isso muito latente. Muitas histórias de atos assim vêm ali dessa região da Europa. Então, é realmente uma forma de mudar um pouco essa história, o cenário e calar de uma vez esse tipo de agressão que ainda é muito pontual entre as mulheres e na sua maioria praticado por homens. Outra questão fundamental que o caso colocou em destaque aí é o fenômeno que é muito pouco discutido sobre o uso de medicação para induzir as pessoas a ficarem inconscientes para que sejam violadas, para que elas sejam estupro. O Dominique, além de ser culpado pelo que fez com a ex-esposa, ele também é considerado culpado de tentativa de estupro com agravante da esposa de um dos corréus, ou seja, um dos réus que estavam ali, ele também parece que tentou alguma coisa com a esposa dessa pessoa. E também por ter feito fotos da filha e das noras. É o máximo que chegou perto aí de se puni-lo pelo que ele fez. Apesar que a filha acha que tem que ter um julgamento, e eu também acho que ele tem que ser julgado por isso. Eu acredito que isso não vai ficar assim. Eu acredito que terá, sim, esse julgamento. Bom, ao longo do julgamento, muitos desses homens aí choraram, negaram, confessaram, tudo aquilo que eu já falei pra vocês, né? Gente, se você quiser achar inocente, é só você ir na cadeia ou numa sessão de júri como essa. É incrível como esses lugares estão repletos de pessoas inocentes, tá? Aí nessa hora ninguém fez nada, eu não sou culpado, ninguém sabia de nada. Então, se você quiser achar pessoas santas, inocentes, que estão sendo injustiçadas, é só ir nesse lugar, tá? Porque a maioria deles falou que eu fiz porque eu pratico isso mesmo, eu sou libertino. Outros disseram que fizeram porque achou que estava realizando ali a fantasia do casal. Outros não sabiam que ela estava sob efeito de remédio. Outros disseram, eu fiz porque o marido estava ali, achei que era o que ele queria. Então, assim, sabe? E teve, olha que chocante, olha que revelação, teve homens que disseram que fizeram porque estavam sendo ameaçados. Então, estavam sob a mira ali na hora, então, sob ameaça, teve que fazer. Então, por que foi até lá? Não devia nem ter ido, né? Olha, fato é que todos esses homens moravam ali perto, então era muito fácil, e todos eles frequentavam o mesmo site. Esse site foi fechado no início de 2024. Este site foi fechado no início de 2024. Os promotores franceses garantiram que esse site está fora do ar, mas foram encontrados 23 mil relatórios de atividades criminosas relacionados a esse site, tá? Então, tem mais? Deve ter, com certeza tem, gente, porque o submundo da internet é o que mais tem. Então, esse foi um site que foi fechado, com certeza tem muitos outros. Se você sabe, denuncie, porque esse caso da Gisele Pelicot nos mostra o quão importante é a gente estar atento aos sinais de relações abusivas, lutar também por uma sociedade onde esse tipo de crime, ele não tenha mais espaço. Tá? Esse tipo de acontecimento não pode mais continuar. Foi muito importante, então, punir não apenas os agressores diretos, mas também os que facilitaram esses atos, que foi o caso aí desse site. É um dos que foram fechados. Então, isso faz com que a sociedade tome conhecimento, que a sociedade observe. Muitas das vezes também, se você sabe, você tem conhecimento de pessoas que estão se sentindo confusas, procura saber, gente, porque hoje as pessoas têm acesso à medicação de uma forma muito fácil. A internet nos propiciou coisas boas, mas também nos proporcionou coisas, eu não falo nem proporcionou, ela nos colocou em contato com o submundo, que é onde as pessoas também usam a internet para o lado mal. E o lado mal é esse, né? Essa semana mesmo eu vi aí sobre a mãe que estava vendendo fotos da filha pequena. E é revoltante. Bom, eu espero que esse caso tenha despertado aí em você um pouco mais de conhecimento, e se você souber de alguma coisa, denuncie, não tenha medo de denunciar. Muito que bem, a gente fica por aqui hoje e a gente se vê então no próximo caso. Obrigada, até mais.